Gostávamos de saber como é que se produzem aqui nesta universidade os medicamentos à escala nanométrica. Ora bem, os medicamentos à escala nanométrica, numa resposta assim curta e objetiva, é difícil de produzir um medicamento à escala nanométrica num curto espaço de tempo, tal como é difícil de responder a essa pergunta. Portanto, escala nanométrica quer dizer que tem um tamanho acima, aliás, desculpem, abaixo de 1 micrómetro. O tamanho muitas vezes não basta ir, portanto, não basta colocar numa determinada máquina, colocar lá os componentes necessários e depois pedir à máquina colocar lá o tamanho e sai um medicamento com o tamanho de 1 nanómetro, está bem? Portanto, como eu vos tinha dito, trabalhar com algo que não se vê, porque a nossa acuidade visual anda à volta dos 50 micrómetros ou 50 micra, é muito difícil. Normalmente é um plano, portanto, o plano de desenvolvimento de um medicamento no âmbito das nanotecnologias é feito muitas vezes, primeiro, de forma a que vejamos o que estamos a fazer e depois adaptamos à escala nanométrica, a não ser que seja uma técnica que seja suficientemente conhecida e aí aplicamos logo à escala nanométrica. Portanto, essa escala nanométrica é uma escala muito, em termos de dimensão, é uma dimensão mesmo reduzida. Vocês não imaginam, a maior parte das pessoas não imagina, é algo que nós não vemos. Por isso mesmo é que é difícil responder dessa forma. Eu depois vou proporcionar-vos a visualização direta de um medicamento não acabado, mas que está em fase de investigação, que é utilizado no âmbito da nanomedicina. Eu posso-vos dizer como é que o faço, mas quando vou para o laboratório, quando um dos meus alunos ou colaboradores vai para o laboratório, não é com aquela ideia de que numa sexta de manhã acorda e decide: eu hoje vou fazer um medicamento à escala nanométrica. Estão a perceber? Portanto, o mais importante é fazer um medicamento. Depois, se é para aplicar no âmbito da nanomedicina, então temos que pensar noutros requisitos. Normalmente, quando se faz um medicamento, devemos pensar a quem é que se destina e de que forma é que nós podemos produzir um medicamento eficaz, de qualidade e seguro. E depois analisamos os prós antes de passar para o trabalho experimental. Analisamos os prós e os contras e se realmente é possível produzir à escala nanométrica. Muitas vezes chegamos à conclusão que não é possível produzir à escala nanométrica, portanto à volta dos nanómetros, mas não quer dizer que um medicamento não seja eficaz. Pode ser eficaz. Agora, em relação à segurança, como já vos disse, demora mais tempo por uma questão óbvia que tem a ver com a necessidade de provar que a pessoa, uma vez administrando aquele medicamento, não vê o seu estado de saúde colocado em risco. Portanto, a resposta não era aquela que vocês gostariam, porque depende muito do tipo de patologia, depende muito mesmo do próprio medicamento e depende muito da capacidade técnica que nós temos. Quais são as patologias que até agora está a atuar os medicamentos à escala nanométrica? Assim, por exemplo, produzidos já aqui na Faculdade de Farmácia? Ora bem, essa é uma excelente pergunta. Não é uma excelente pergunta, sabem? Muitas vezes, quando não sabemos responder a uma pergunta, dizemos essa é uma excelente pergunta, mas não é. Na realidade, é mesmo uma excelente pergunta. E eu vou explicar-vos porquê. Na realidade, as